Oi, tudo bem com você? Hoje o podcast Histórias que Curam será um pouquinho diferenciado. Ele não terá um convidado físico, mas ele terá o convidado mais especial que poderia ser, né? Que foi quem me presenteou com esse podcast, que é Deus. Hoje o meu convidado especial é Deus. O Espírito Santo hoje está aqui convidado para um agradecimento. Hoje o podcast Histórias que Curam, ele será diferente porque ele será em forma de agradecimento. O ano está acabando e junto dele vem esperanças de um recomeço, né? E ciclos que se iniciam, se encerram. Eu espero que seja um fim de ano bem gostoso para todos vocês. O Histórias que Curam, esse ano é o primeiro ano, né? E em forma de agradecimento, eu quero agradecer todos que esse ano sentaram aqui na cadeira do Histórias que Curam. Lembrando que a base desse podcast é Deus. Foi Ele quem me presenteou, foi Ele que me trouxe esse chamado. E cada convidado que esteve aqui em 2025 foi convidado especial de Deus. E junto com você, eu quero relembrar um pouquinho de cada história que aqui passou no ano de 2025. Começamos o ano com a nossa convidada especial, Janaína. A Janaína trouxe a história do câncer de mama, né? Que ela venceu. E além de ela ter vencido, a fé dela aumentou muito mais. E hoje ela ajuda outras pessoas a enfrentarem esse câncer. Vamos ver um pouquinho do corte da Janaína? O Flores de Aço nasceu em 2016. Quando a ala oncológica me convidou para um banco de lenço. Na época, muitas mulheres começaram a doar o lenço que foi usado, que lindo, para a próxima, e na época eu consegui arrecadar 800 lenços. E nessa trajetória, eu fui conhecendo mulheres. Eu passei, e com a integração do telefone, aquela coisa toda, nós fomos trocando ideias, foi aquela que passou, já foi ajudando a que estava passando, e do nada aconteceu que nasceu o Flores de Aço. Flores de Aço. Na verdade, antes era um grupo chamado Amigas do Peito, mas era um nome muito normal, comum. Numa madrugada, nós todas sem sono, porque com o tratamento a gente fica mais vulnerável a certas coisas. E lá conversando, vamos botar um nomezinho bonito, e até que uma delas, se eu não me engano, a Cida, sugeriu esse nome, e foi e tal. No outro dia já estávamos com o nome, uma semana depois nós já estávamos com a logo, 15, 20 dias depois nós já estávamos com a camiseta. Olha só. E assim nasceu o grupo Flores de Aço, que é um grupo de apoio. É a Jana que é a base do grupo. É a Jana. Mas todas elas têm um pouquinho, né? Todas elas têm um pouquinho. Bom, a minha base principal, lá do começo do tratamento, duas não estão mais com a gente. História linda essa da Janaína, né? Agora, vamos relembrar a Maricel Vateba, que entregou a sua filha Caroline a Deus, né? Mas que não é fácil enfrentar o luto, ainda mais quando se trata de uma filha, né? Vamos relembrar como Deus, com a sua bondade e infinito amor, entregou o Miguel, né, como suporte para amortecer essa dor. Eu falaria que ela foi uma filha maravilhosa, uma amiga, meu Deus, sabe? Me amava muito, muito, tanto é que a gente, assim, na vida, a gente é tão corrida que a gente não tem tempo, né? Só no leito de hospital que a gente, isso como eu disse para ela, mas eu sempre dizia que ela era tudo para mim, sabe? Ela era minha amiga, minha filha, minha companheira. E que, meu Deus, Esse amor vai continuar de geração em geração. passa através dos filhos, né? Das filhas dela, do Miguel. Vou continuar o legado dela, que é. Em
Então aí vimos mais um pedacinho da história da Teba. Eu tenho certeza que a Caroline está muito orgulhosa de ti, Teba, e que toda a tua família, né, consiga continuar com essa força para um dia vocês se reencontrarem na eternidade. Agora vamos relembrar um pouquinho da história da Sinira, alguém que passou um desafio entre a vida e a morte, alguém que viveu uma infância árdua, dura, mas que Deus tinha um propósito maravilhoso na sua vida e que através das suas mãos, independente se elas não são mais inteiras aos olhos dos homens, elas são inteiras com a essência de Deus. Vamos relembrar esse pedacinho, aonde a Sinira teve com Deus em toda a sua trajetória. Mas eu não sei se em delírio ou minha alma saiu do corpo, enfim. Teve outra situação também que a enfermeira falou assim, olha, você vai lá para casa do médico, ele vai cuidar de você, tá? Já foi falado com eles e tu vai ficar na casa dele. Do médico? E aí teve também uma situação que eu tava assim, era lindo, era um lugar lindo, maravilhoso, assim, era todo, que nem digamos que a gente tava ali no Parque da Tractebel, a grama toda verde, assim, e tinha crianças, tinha pessoas, era lindo, assim, de ver, era muito verde, só que eles me viam e tal, eu falava, só que eles não me escutavam. Eu sempre digo assim que eu tenho muita sorte, sabe? Porque eu acho que estar vivo é uma dádiva. Eu agradeço todos os dias por estar viva, sabe? Agradece, agradece pela cama que tu tem, agradece pelo ar que tu respira, agradece pela água que tu tomas. Gratidão abre portas, gratidão é tudo, sabe? E eu sou muito grata a Deus pela vida. A história da Sinira é, sem sombras de dúvidas, Deus o tempo todo. Ela é um milagre vivo de Deus na Terra. Agora, vamos lembrar da Priscila Roldão, alguém que teve nas mãos o positivo e teve que entregar para Deus o Ravi e o Valentim. Mas ela esteve aqui, sentada no podcast, para nos lembrar que a maternidade jamais vai ser invalidada só pelo fato de não ter os filhos nos braços, porque na alma, no DNA, ela carrega, e eu tenho certeza de que Deus vai reconstruir toda a vida dela. Nossa, eu ouvi coisas assim absurdas, coisas que eu acho que ninguém deveria ouvir, né? Mas principalmente uma mãe de luto, né? Mas em questão ali do Ravi, né? Como eu tava falando, eu achei muito desumano, né? A reação do médico, a reação das pessoas ali. Mas hoje eu entendo que para eles é comum, né? Não é normal, mas é comum, né? Então acontece com muita frequência. Aí eu lembro, né, que teve um médico que falou assim para mim: é normal, 30% das mulheres têm um primeiro aborto, né? Geralmente na primeira gestação tem um aborto. Então, assim, 30% é um número muito grande. Então, isso meio que te conforta, né? Na hora, assim, porque tu pensa que tu não tá sozinha, mas pensa assim, pô, eu virei uma estatística, né? A gente pensa assim. E aí foi indo, assim, a gente foi trabalhando isso, nosso psicológico, né? A gente já tinha comprado algumas coisinhas, já tinha ganhado também alguns presentes, né, algumas coisas. E foi bem difícil, assim, o Júlio, na época, ele ficou muito revoltado. Ele ficou muito revoltado com Deus. Né? Ele ficou muito revoltado com Deus, assim, com toda a situação. Eu fiquei muito revoltada, mas mesmo assim, eu ainda, né, mantive a minha fé. Eu tentei, assim, né, entender os propósitos de Deus. Aceitar é meio difícil, né? Mas a gente tenta entender e é isso. A gente não tem voz, por isso que eu ainda te agradeci, né, por dar voz pra gente, porque a gente é meio que invalidada como mãe, né, porque a gente não tem os nossos filhos no braço, parece que a gente é menos mãe, sabe? Que história de superação, né? Priscila, a tua maternidade jamais será invalidada, porque quando o céu se rasgou para o teu ventre, o Valentim e o Ravi serão eternamente teus filhos. Agora, vamos relembrar alguém que preferiu adotar do que gerar, mas também nos mostrou que o amor quebra padrões e nos mostra que o amor vai além do DNA.
Na verdade, a minha escolha familiar, toda a minha escolha familiar, ela foi criticada desde o princípio, né? Nesse sentido, tu é uma mulher jovem, tem a tua própria carreira, aí tu vai casar com um homem que já tem um filho. Então já começou aí, como se o meu marido tivesse menos valor por conta disso e como se essa criança não fosse agregar mais alegria, mais felicidade na minha vida, né? Como se ela fosse um problema. Depois que nós optamos por adotar, a gente passou por esses mesmos desafios. Mas por que tu vai arrumar um problema? Porque essas crianças vêm cheias de problemas. Existe muito preconceito, né? Então qualquer coisa que uma criança que foi adotada faz é porque ela é adotada. Então, assim, se fosse qualquer outro menino de 10 anos, é molecagem. Mas um menino de 10 anos que faz uma determinada coisa é porque ele é adotado, né? Então... História de superação linda também, né? A primeira vez que a Carla viu a foto do Pablo, ele carregava uma frase em inglês que dizia: "Eu vim para mudar o mundo". E ela disse: "Se foi para mudar o mundo, eu não sei, mas para mudar o meu mundo, eu tenho certeza". E agora, vamos relembrar da Cristine, que trouxe no podcast uma história de superação, que diagnóstico não é um fim. A vida dela, hoje, enfrenta muitas limitações, mas ela consegue encarar com muito amor, com muito mais leveza. E o podcast da Cristina trouxe conscientização de que a dor não é o fim, mas sim o recomeço para continuar vivendo o extraordinário aqui na Terra. Não faço mal para ninguém e tal, por quê? Mas eu acho que Deus dá o fardo que cada um pode carregar, né? E se ele deu para mim é porque ele viu que eu era forte, que eu ia conseguir. E depois do diagnóstico, eu mudei tanto. Tipo, eu acredito que hoje eu sou uma mãe muito melhor, uma esposa muito melhor, uma filha, uma amiga, uma irmã. Antes a gente reclama por muito pouco, né? A gente reclama, porque eu queria tal coisa. Mas eu quero agora. E hoje não, hoje eu dou valor o mínimo, sabe? As coisinhas poucas. Tipo assim, vamos dar uma voltinha, vamos. Não precisa de muito para poder aproveitar e curtir a vida, né? A vida é uma só, né? E agora, vamos relembrar da Andriele, alguém que a ciência disse 99% de chance para não sobreviver. E Deus disse 1% eu uso para transformar em 100% com propósito e sem sequelas. A mãe conta que recebeu a notícia, que o médico veio contando para ela que as chances eram bem baixas, né? Que eles não sabiam como eu ia reagir, porque é um mistério, né? Cada pessoa reage de uma forma. Ele falou das possibilidades das sequelas, quando eu estava em coma, até porque eu costumo dizer que por mais que a situação era, assim, desesperadora para quem estava pro lado de fora, para mim eu estava tranquila, porque eu não estava ali, sabe? Eu ficava em um lugar onde tinha cachoeira, tinha árvore, e eu ficava toda hora voando, né? Toda hora voando ali naquela minha imaginação. Eu chegava perto da água, eu sentia o vento da água, respingando a gotinha assim no meu rosto. Chegava perto das árvores, sentia o vento. Era algo assim gostoso de estar ali, sabe? Leve. E sempre alguém atrás de mim. Só que eu nunca olhava para trás quem estava ali, entendeu? Mas sempre tinha alguém. Essa história mostra que quando Deus quer fazer, não tem porcentagem para ele. Ele faz aonde ele quer e aonde ele tem propósito. E agora a gente vai relembrar um pouquinho da história da Gi, que enfrentou a quebra de maldição hereditária de morte na família. Ela que já havia enfrentado o câncer da avó, da mãe, e Deus, 2 anos antes do diagnóstico dela, começou a chamar ela mais para a fé. Nem ela entendia o porquê que ela estava com essa conexão com Deus. Porque Deus queria mostrar para ela que quando ele põe a mão, é como se nós estivéssemos numa nuvem de algodão. E foi assim, eu fiz as químio, depois em fevereiro de 24, eu fiz a cirurgia. Daí era cirurgia para retirar o tumor. E o médico me perguntou, ele assim, Gisele, tu tens 2 opções. Ou eu retiro o teu tumor e tu não usa a bolsa, eu reverto, ou eu te faço cirurgia, retiro o tumor e tu fica com a bolsa para sempre.
Eu assim, e se eu fizesse a reversão, eu podia estar aqui conversando e ter uma incontinência, né? Eu assim, doutor, quem vai me operar não vai ser o doutor, vai ser Deus. Ele vai usar as suas mãos. O doutor vai estar lá só em corpo, porque Deus vai estar agindo no momento. Ele assim, ui, tu até me arrepia. Eu disse, mas essa é a verdade. E a única coisa que eu peço nesse momento é que eu acorde. Era uma cirurgia muito longa, de 6 horas. Eu precisava de 3 dias na UTI. Eu fui para a cirurgia, eu fui me internar às 5 horas da manhã. E o Douglas até me perguntou, mãe, a mãe não está nervosa? O meu marido também, o Richard, tu não está nervosa? Eu assim, não, eu não tomei nem meu remédio para ansiedade. Realmente eu estava sendo sustentada. Eu sentia, se tu me perguntasse, como é que tu foi para o hospital? De moto, de carro? Como? Não sei. Eu não lembro. Eu me internei, fui para o centro cirúrgico. Eu achei que a hora que eu fosse eu ia baixar no choreiro. Não. Quando eu acordei no quarto, que eu olhei assim, eu vi o Douglas, eu disse, eu estou viva, obrigado, Senhor. O que vai ser daqui para frente está nas tuas mãos. Que história linda, né? De propósito de Deus. Ela fez da ostomização não um fim, mas o início de uma grande história. Hoje, Gi, eu posso olhar para ti e ver como Deus se fez na tua vida. E agora, vamos relembrar um momento com a Jade. Alguém que transmite um amor, uma leveza, que teve um diagnóstico de triplo negativo. Acreditava ela que o triplo negativo era algo tão simples. É um dos cânceres mais difíceis, mas que Deus cuidou em cada detalhe. Afinal, no dia da cirurgia já não havia mais o câncer, mas sim a cicatriz. No geral, pelo que eu entendi, é mais o primeiro e o segundo, que são os hormonais. O triplo negativo agora parece que ele está vindo com mais força. Não sei se foi depois que eu tive, mas conheci pessoas desenvolvendo também após, sabe? Então, parece que está começando a ter mais casos. O triplo negativo, ele é muito agressivo. A diferença dele é isso. A diferença dele é porque ele é mais rápido, assim, então, para metástase, é isso? Isso. Então, eu fechei em 7 quimioterapias. E quando eu fui fazer a cirurgia, a gente fez ali o ultrassom, o raio-x e só tinha uma cicatriz. Não tinha mais o câncer. Mas, como tinha aquela questão do DNA genético, a gente fez a mastectomia total da mama esquerda para prevenção. Que história linda, né? Jade. A tua história, ela vai alcançar o mundo. Porque quando Deus te escolheu para quebrar esse padrão repetitivo na tua vida e mostrar que através de ti seria milagre para outras pessoas, eu não tenho dúvida de que tu estás fazendo muito bem esse papel. Parabéns. E esse foi o primeiro resumo de 2025. Afinal, esse foi o primeiro ano do Histórias que Curam. O ano está se encerrando. O Histórias que Curam volta em 2026 com tudo, novos projetos também. Mas, sem dúvidas, foi um ano gratificante para a minha história, para a minha vida. Porque o Histórias que Curam começou em mim, para depois ser através de mim. O Histórias que Curam começou na minha vida, para depois alcançar outras vidas. O Histórias que Curam é para você entender que a dor não é o fim, mas a ressignificação nos mostra que a vida sempre tem recomeço. A vida é feita de altos e baixos, afinal, a hora que a linha estiver reta, aí sim é o fim. Mas aqui, na Terra, enquanto eu existir, eu vou falar de Deus sem fim, porque Ele é a minha base, é Ele quem me fortalece, foi Ele quem me reergueu, foi Ele que me entregou esse propósito, e é para Ele, é por Ele que eu faço o Histórias que Curam. Afinal, o meu convidado especial, que senta na cadeira antes de qualquer pessoa, é Deus.
É Ele quem conduz todas as histórias que curam. É Ele quem se faz na minha vida, quem conecta os meus convidados a estarem aqui. Porque Deus, Ele não coloca um propósito nos nossos corações que Ele não possa sustentar. Então, se você tem um propósito no seu coração, não duvide. Quando é de Deus, quando tem certeza, Ele sustenta. E tem sido assim com Histórias que Curam. O meu trabalho como terapeuta me trouxe Histórias que Curam para que eu pudesse conectar pessoas que estão vivendo a dor e que muitas acham que só elas que são escolhidas para viver, mas não. Muitas pessoas vivem a dor, muitas pessoas enfrentam diagnósticos, relacionamentos tóxicos, divórcios, lutos e todas as dores que se tornam traumas. Eu, como profissional, tive um grande espanto nesse fim de ano, porque a demanda foi muito grande. A depressão no fim de ano parece até hipócrita, mas ela existe muito, por conta das comparações, por conta que as pessoas analisam que o Natal, o Ano Novo, é só festa, é só estar com a família, mas não, gente, é recomeço, é quando o Verbo se fez carne, é quando Deus mandou o seu único Filho para quebrar todos os nossos pecados. Então, que seja um fim de ano gratificante, que você olhe para a sua história de vida, não só do ano que se passou, mas desde o dia em que você chegou. Eu, Caroline, neuropsicoterapeuta, quero agradecer vocês que estiveram durante todo esse ano de 2025 acompanhando Histórias que Curam. Muitos me mandaram mensagens que se conectaram, né? Às vezes uma palavra, só uma palavrinha, salva vidas. Gente, vocês que já tiveram Deus na vida de vocês, que Ele já se fez em vocês, não só no Histórias que Curam, mas continuem falando dele, porque a presença dele viva salva muitas almas. Eu quero encerrar agradecendo a você que assistiu todos os episódios, que acompanhou, que compartilhou com aquela pessoa que precisava escutar aquela mensagem, que se conectou com aquela mensagem que ali estava sendo passada, a você que curtiu, que comentou, a você que acompanha fielmente o Histórias que Curam. Eu desejo a você um próspero ano novo e que 2026 entre com toda a alegria do mundo e que Deus seja a base, não só nesse fim de ano, mas em toda a sua vida.